Boa tarde a todos, mais uma vez. O nosso estudo é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e 24, a desgraça real. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já sentiu e julga conhecer o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça coberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mais que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, é precisamos transportar-nos para além da vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, pois, vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreita o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin, Paris, 1861. A mensagem desse espírito nos esclarece a diferença do ponto de vista do que nós chamamos de desgraça. Comumente, desgraça é falta de graça. Aquilo que nos aflige. Nós temos em nossa concepção que o que nos falta é infelicidade, é a desgraça, é a pobreza. Associamos sempre pobreza a toda uma série de adjetivos que nos levam a nos colocar na posição de infelizes, relacionando pobreza, relacionando ignorância, a infelicidade, a desgraça. Isso nos leva a tais sentimentos, tais pensamentos, tal postura mental
nos leva a desejar e a querermos ter aquilo que muitas vezes não temos condição, porque é em nosso plano de reencarnação, ou seja, aquele plano reencarnatório formulado para nós com muito carinho pelos amigos espirituais que nos tutelam, a riqueza física não está contemplada no nosso plano de evolução. Então, nós, muitas vezes, confundimos o que seja ser pobre, porque pobreza é uma coisa, humildade é outra. Outro fator que costumamos confundir. O que é a verdadeira desgraça, ela diz aqui? Nós associamos sempre a falta de mantimentos, a morte, a tragédia em suas várias apresentações. E ela nos diz que não, vai nos mostrar e nos mostra o que significa esse estado de alma entre aqueles que no mundo possuem haveres. Que nos adianta ter haveres materiais se temos a nossa alma, o nosso espírito, nosso coração, a nossa mente desprovida dos sentimentos que nos levam ao bem? Então, precisamos, sobretudo quando a doutrina espírita nos ensina a desassociar os estados em que nos encontramos na Terra para provação necessária. Não nos esqueçamos que estamos no nosso plano de degredo, provação. Então, precisamos compreender. Se existe miséria no mundo, se existe fome, é porque existe o egoísmo e o orgulho. Se aquele que muito possui olhasse para baixo e visse que existem aqueles que nada ou pouco possuem, com certeza o nosso planeta já estaria num patamar melhor do que se encontra. Mas se nós, ao redor de nós mesmos, na nossa família, num trabalho como a nossa querida Casa de Batueira faz, voltando o olhar para os que não têm e para aqueles que nada possuem, nem materialmente falando, quando recebem uma cesta da nossa casa, doada por amigos anônimos, ou não, não importa, mas que do fundo do coração sentem a dor e a necessidade de auxiliar, porque graças a Deus já se viram movidos pela necessidade de auxiliar, se sentem completos, mesmo não tendo haveres. Não há necessidade de ter dinheiro, de ter riqueza para auxiliar, pois uma boa palavra, um bom incentivo, ou 1 quilo de arroz que seja, se dado, se feito, se proporciona a felicidade daquele que nada possui, com certeza o celestial que nos observa, não pelos nossos atos, mas muito pela nossa intenção, e aí sim a execução, acreditando sempre que se eu auxilio alguém, se auxiliamos alguém, com certeza o Pai Celestial já está nos auxiliando. E mais uma vez buscamos lá em Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico e Valdo Vieira, quando ele diz assim na mensagem riqueza e felicidade. Há ricos do mundo, há ricos do dinheiro, tão ricos que se fazem mais pobres que os pobres pedintes da via pública. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres do que os pobres selvagens, ainda insulados nas trevas, tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas de sacrifício. Há ricos de possibilidades, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos de amargas lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúmes, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em provas rudes, quando realidão. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante o Supremo Divino da divina bondade. E usando os talentos que a vida te confia, rodeiam, em que te surpreenderás mais rico que tesourarás o coração, a eterna
que verte do amor de Deus. Então, meus amigos, queridos irmãos, companheiros de jornadas que somos, mais uma vez nos lembramos de agradecer a Deus. Agradecidos somos, Senhor, por tudo que já recebemos, por esse momento de oração, por esse momento de paz, pelo oásis que a casa de Batuíra nos oferece, nesse momento em que levamos o nosso pensamento ao teu coração misericordioso, rogando por aqueles que possuem menos do que nós, mas que têm fé. Podem ser, Senhor, pobres de haveres materiais, mas são ricos de compreensão e de amor, e que entendem, mestre querido, a condição em que reencarnaram. Somos, Senhor, teus irmãos menores. Rogamos a tua misericórdia e compaixão para a humanidade inteira, para os irmãos encarnados e desencarnados, prontos para receber o teu amor, o teu amparo, a força, a vontade de seguir adiante, acreditando, confiando e compreendendo que a vontade de Deus é superior a nós. Te agradecemos, divino mestre e divino amigo, por tudo. Fique sempre, Senhor, em nosso caminho. Nos auxilie na caminhada sempre. Nos ajude a seguir adiante. Abençoe a nossa casa, a todos os irmãos que trabalham lá, encarnados e desencarnados, a todos aqueles que auxiliam as famílias de forma anônima, que a tua bênção, que a tua luz, que o teu amor os visite, os ampare, os aconselhe a Deus. Boa tarde a todos, divino, continue sempre em nosso caminho, que permitamos que ele esteja sempre em nosso caminho. Graças a Deus.